Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 22, verso número 20. Krishna rouba as vestes das gopis. Ityachutena bihitam vrajabala matva vivastra plavanam vratachutim tatpurtikam astadashesha karmanam sakshat kritam nemuravadya mrigyataha. E com estas palavras, Achyutena, pelo infalível Senhor Supremo. Abhihitam, indicado, Vraja Abalaha, as meninas de Vraja. Matva, considerando, Vivastra, nuas, Aplavanam, o banho, Vraja Tyutim, uma queda de seu voto. Tatpurti, o cumprimento bem-sucedido daquele. Kamaha, desejando intensamente, tat, aquela execução, ashesha karmanam, e de ilimitadas outras atividades piedosas, sakshat kirtam, ao fruto diretamente manifestado, nemuhu, elas ofereceram reverências, avadyamrik, aquele que purifica todos os pecados, yataha, por causa. A tradução é a seguinte: assim, as jovenzinhas de Vrindavana, considerando o que o Senhor Achyuta lhes dissera, reconheceram que, por banharem-se nuas no rio, haviam sofrido uma queda de seu voto. Mas, como ainda desejavam cumprir seu voto com sucesso, e como o Senhor Krishna é Ele mesmo o resultado último de todas as atividades piedosas, elas ofereceram-lhe reverências para se purificarem de todos os pecados. Significado: descreve-se claramente nesta passagem a posição transcendental da consciência de Krishna. As gopis decidiram que era melhor renunciar à sua pretensa tradição familiar e moralidade tradicional e apenas render-se ao Senhor Supremo Krishna. Isto não quer dizer que o movimento da consciência de Krishna advogue atividades imorais. De fato, os devotos da ISKCON praticam o mais alto padrão de abstenção e moralidade, mas, ao mesmo tempo, reconhecemos a posição transcendental de Krishna. O Senhor Krishna é Deus e, portanto, não tem nenhum desejo material de desfrutar aventuras sexuais com jovenzinhas. Como se verá neste capítulo, o Senhor Krishna não sentia nenhum tipo de atração por desfrutar as gopis. Estava, antes, atraído pelo amor delas e queria satisfazê-las. A maior ofensa é imitar as atividades do Senhor Krishna. Na Índia, há um grupo chamado Prakrita Sahaja, que imita estas aventuras de Krishna e tenta desfrutar jovenzinhas nuas em nome de adoração a Krishna. O movimento da ISKCON rejeita severamente este arremedo de religião, porque a maior ofensa é o fato de um ser humano imitar, de forma ridícula, a suprema personalidade de Deus. No movimento da ISKCON não há encarnações baratas, e não é possível que um devoto deste movimento se promova à posição de Krishna. Há 500 anos, Krishna apareceu como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que praticou o celibato estrito durante toda a sua vida de estudante e, com a idade de 24 anos, aceitou o sannyasa, um voto vitalício de celibato. Chaitanya Mahaprabhu era estrito em evitar o contato com mulheres a fim de cumprir seu voto de serviço amoroso a Krishna. Quando Krishna apareceu em pessoa 5.000 anos atrás, ele exibiu estes passatempos maravilhosos que atraem nossa atenção. Não devemos ficar chocados nem com inveja ao ouvirmos que Deus pode executar tais passatempos. Nosso choque se deve à ignorância, porque se tentássemos praticar estas atividades, nossos corpos seriam afetados pela luxúria. O Senhor Krishna, contudo, é a suprema verdade absoluta e, portanto, jamais é perturbado por qualquer espécie de desejo material. Logo,
Este incidente, em que as golpes abandonaram os padrões normais de moralidade e, erguendo as mãos à cabeça, curvaram-se em obediência à ordem de Krishna, é um exemplo de rendição devocional pura e não uma discrepância dos princípios religiosos. De fato, a rendição das golpes é a perfeição de toda a religião, como Srila Prabhupada descreve em Krishna, a suprema personalidade de Deus. As golpes eram todas almas simples. De tudo o que Krishna dizia, elas aceitavam como verdade, a fim de livrarem-se da ira de Varunadeva, bem como para lograrem a meta desejada de seus votos e, em última análise, satisfazerem o seu Senhor adorável, Krishna. Elas obedeceram sem demora à sua ordem. Assim, elas tornaram-se as maiores amantes de Krishna e suas mais obedientes servas. Nada pode comparar-se à consciência de Krishna das golpes. Na verdade, as golpes não se importavam com Varuna, nem com nenhum outro semideus. Elas só desejavam satisfazer a Krishna. Um texto bastante autoexplicativo, né? Não tem muitos pontos aqui para se desenvolver. Interessante que volta ao tema do Prakrita Sahaja, dos Prakrita Sahajas, para que fiquemos bem atentos a respeito disso. Vida espiritual não combina com o gozo dos sentidos, com o desfrute dos sentidos. Mas os Prakrita Sahajas, eles acreditam que podem obter o melhor dos dois mundos, do mundo do prazer material e do mundo espiritual. Então eles fazem essas imitações dos passatempos de Krishna. Mas aqui o significado explica a esse respeito. E o texto tem um fundamento filosófico para o tema das raças, especialmente de Madhurya Rasa, que é um tema tão difícil de ser compreendido e tão confidencial. Poucas pessoas se interessam com a profundidade e a essência desse conhecimento. Então aqui o significado feito por Hridayananda Das Goswami e sua equipe vai esclarecer que Krishna não é uma pessoa comum e que ele não se deixa afetar pela luxúria. O amor devocional das golpes está livre de luxúria e Krishna queria esse amor devocional. Porém, estava dentro de um contexto social onde as tradições familiares prevaleciam por causa do convívio. No convívio social nós temos mesmo que lidar com as normas da sociedade, as leis da sociedade e tudo mais. Então tudo isso também afetava o ambiente de Vrindavana sob o ponto de vista estrutural. Mas quando Krishna sugeriu para as golpes que elas teriam ofendido o semideus das águas, Varuna, e por entrarem nuas no rio, e que, portanto, elas deviam prestar reverência com as mãos sobre a cabeça, ou seja, deixando seu corpo nu inteiramente à vista. Então, Krishna não estava nem um pingo interessado em vê-las nuas. Krishna estava interessado em que elas se rendessem à instrução dele, para o prazer delas mesmo. Então, Krishna não é uma pessoa comum, não teremos êxito se tentarmos defender essa tese de que Krishna é libidinoso, que Krishna é um garoto assim depravado. Ao contrário, todos esses temas, como foi explicado aqui, não são discrepâncias dos princípios religiosos. São exatamente um exemplo de rendição devocional a Krishna. Essa rendição devocional a Krishna é que é o ponto aqui, não a discrepância do comportamento que pode
pode ser observado por pessoas comuns sob essa análise de discrepância, mas na verdade é simplesmente rendição a Cristo. Então esse é o tema aqui, né? Também se falou do movimento. O movimento da ISKCON rejeita severamente este arremedo de religião, porque a maior ofensa é o fato de um ser humano imitar de forma ridícula a suprema personalidade de Deus. E qualquer tentativa de imitação será ridícula, porque não será autêntica. Jamais será autêntica. Não conseguiremos imitar Cristo. Mesmo os melhores imitadores não conseguirão imitar Cristo. Então, assim, aqui tem essa história, essa parte dos passatempos de Krishna, com esclarecimentos muito importantes para que possamos continuar lendo o capítulo na sequência amanhã. Hoje é segunda-feira, boa semana para todos. Todas as glórias a Srila Prabhupada.